Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para bater um papo com vocês e hoje sobre um tema bem interessante, algo que talvez vá mexer um pouco com a sua cabeça. E quando nós falamos sobre esse assunto, inteligência, sempre temos boas coisas a descobrir a respeito disso. Quem nunca já passou algum tempo fazendo algum teste de QI? Quem talvez seja um pouco mais velho já tenha visto ou já tenha procurado ver qual é o seu QI, qual é o índice do seu QI. Nós somos talvez de uma geração que aprendeu algumas décadas atrás que ser inteligente era ter um QI alto. Ter um QI alto significa ter a capacidade cognitiva avançada. São aquelas pessoas que são chamadas socialmente de pessoas inteligentes. Talvez algumas vezes nós não nos sintamos assim, tão inteligentes. Talvez algumas vezes eu e você já tenhamos passado por aquela sensação de que o nosso QI não é tão alto quanto deveria. Isso vem de uma maneira já ultrapassada de enxergarmos aquilo que chamamos de inteligência. Ser inteligente não necessariamente precisa ser aquela pessoa que tem uma grande cognição, um alto nível de cognição, que tem uma inteligência lógico-matemática avançada. Hoje nós sabemos que já avançamos na ciência a respeito inclusive da maneira como os educadores veem uma criança ou uma pessoa inteligente. Foi há alguns anos atrás, ainda no século passado, que Howard Gardner elaborou uma teoria, ainda no início dos anos 80, que falava sobre as múltiplas inteligências. E Gardner vai elencar, fazer um cast de pelo menos 7 inteligências que nós temos e que nós desenvolvemos. Podemos ainda mais ampliá-las, melhorá-las, elevarmos os seus níveis para níveis mais altos. Ele fala de pelo menos as 7 inteligências que o Gardner vai chamar na sua múltipla teoria, daquelas inteligências que são identificadas em todo ser humano. Eu poderia citar para vocês as 7. Inteligência linguística seria uma delas, a primeira, ligadas a pessoas que têm uma capacidade muito grande de dominar essa área da linguística, da comunicação e das línguas. A lógico-matemática, que é aquela que podemos chamar de cognitiva. A espacial, que pertence a pessoas que, ou melhor, é mais desenvolvida em pessoas que têm capacidade artística, visão espacial, assim como pintores, assim como arquitetos, pessoas que têm essa dimensão espacial muito clara e bem desenvolvida. A inteligência musical, que é bem desenvolvida naquelas pessoas que talvez você e eu conheçamos, não se sabe porquê, mas tem uma incrível facilidade a respeito da lógica musical. A corporal sinestésica, que é pertencente a desenvolvimento dela, é mais notório, que lógico todos nós temos, mas é mais notório nas pessoas que são atletas, por exemplo, pessoas que têm uma inteligência corporal sinestésica, assim como Pelé, como Ronaldinho Gaúcho, como Oscar Schmidt, como nadadores como Ricardo Prado, como César Cielo e tantos outros atletas que nós percebemos neles a capacidade corporal, ou melhor dizendo, a sua inteligência corporal sinestésica bem presente, bem desenvolvida. Temos também uma sexta, que seria a intrapessoal, essa inteligência que é a capacidade que temos de dialogarmos claramente e profundamente com nós mesmos, e a inteligência interpessoal, que é tão conhecida daquelas pessoas que têm uma capacidade mais desenvolvida de criar conexões com os outros. Essa teoria das múltiplas inteligências é abordada a partir do início da década de 80, já foi também substituída ou melhor, complementada
por uma inteligência que é muito comum de se falar, ou é muito presente hoje em algumas discussões, tanto nos negócios como na vida pessoal, nas organizações, na vida profissional, que é a teoria, ou melhor dizendo, a abordagem de uma inteligência que Daniel Goleman trouxe para os holofotes. A teoria, ou melhor dizendo, a abordagem da inteligência emocional. Inteligência emocional que faz com que você e eu estejamos identificando no seu desenvolvimento a capacidade de responder melhor às dificuldades, de responder melhor aos problemas que afetam as nossas emoções, afetam o entendimento que nós temos a partir da nossa sensibilidade e dos nossos sentimentos diante dos problemas. Goleman vai desenvolver isso a partir de 1995. E essa abordagem da inteligência emocional de Goleman, ainda presente nos campos das discussões, quando falamos da presença dessa inteligência, tanto nas organizações como na vida pessoal e profissional, já está sendo complementada por uma nova inteligência. Aquela inteligência que foi abordada a partir do início dos anos 2000 como a inteligência espiritual. E é sobre essa inteligência que eu vou falar um pouco com você hoje à noite. A inteligência espiritual, que não é sinônimo daquilo que a maioria das pessoas chamam de religião. Veja bem, a inteligência espiritual, ela não tem alinhamento e ela não tem sinônimo com religião. Religião é um grupo de dogmas, de conceitos, de crenças que estão elencados a partir de um contexto social onde as pessoas aderem àqueles dogmas, seguem aqueles ritos, seguem aquelas normas, cultos e disciplinas daquele determinado ajuntamento, que na grande maioria das vezes se torna um ajuntamento institucional. Quando eu falo de inteligência espiritual, eu estou falando mais apropriadamente daquilo que os teólogos vão chamar de espiritualidade. A espiritualidade que é pertencente a todo ser humano. Até os ateus têm espiritualidade. Até mesmo as pessoas que não acreditam em Deus, elas têm uma inteligência espiritual. Portanto, quando falamos em inteligência espiritual, estamos falando não só de uma capacidade humana, como também de uma inteligência. A neurociência já prova, já nos mostra que nós temos a espiritualidade muito mais, ou conceituadamente, como uma inteligência do que uma capacidade humana, como falam os teólogos. Quando nós estamos num carro, quando eu e você estamos dirigindo um carro e alguém passa na frente do nosso carro, nos dá fecha o nosso carro, nos dá uma trancada em nosso carro, algumas pessoas podem reagir de formas diferentes. Tem pessoas que ficam extremamente raivosas, aceleram e tentam ultrapassar e trancar aquele carro também. Elas têm como resposta muitas vezes a mesma atitude daquilo que ela sofreu. E no trânsito já dizem alguns que é o melhor lugar para você experimentar a sua maneira de como você se comporta relacionalmente. Talvez no trânsito nós sejamos um retrato fiel daquilo que nós somos nas nossas relações. Mas quando uma pessoa é trancada no trânsito, ela pode ter algumas reações diferentes, dependendo da sua inteligência espiritual e da sua inteligência emocional, além de toda a sua capacidade cognitiva. Como, por exemplo, olhar para aquela pessoa após você sofrer aquele fechamento, aquele tranco ali, e pensar da seguinte forma: poxa vida, aquela pessoa, ela é um ignorante, é uma pessoa que quase bate aqui, quase faz eu perder aqui um grande momento aqui, ter um conflito
e me deixou quase estressado. Essa pessoa certamente, no momento em que ela tem uma reação não tão negativa, ou quando ela consegue de alguma forma se isolar desse estresse no momento em que ela é trancada por outro carro, certamente ela tem uma inteligência emocional mais desenvolvida. Porém, a inteligência espiritual vai fazer você observar essa mesma situação de um modo mais amplo, de um contexto mais amplo, onde você, além de não se estressar no momento que você recebe aquela trancada do outro, você também vai se aperceber, tentando imaginar o que é que está acontecendo com a vida daquela pessoa, tentando entender que de repente aquela pessoa precisa de ajuda e talvez até da sua ajuda. Você consegue compartilhar de uma sensação de que aquele contexto, que é muito mais amplo para você, faz você observar qual o seu papel naquele momento, que você, por certo, tem alguma missão naquele momento para com aquela pessoa que lhe trancou. Aquela pessoa que tem uma inteligência espiritual mais desenvolvida, ela vai ter uma capacidade muito maior de observar aquele contexto de uma forma mais ampla. Quando nós falamos de natureza e natureza humana, desde a antiguidade os gregos falavam sobre a nossa natureza dividida em 4. A natureza como corpo, alma, mente e espírito. Na Idade Média, a Igreja Católica, no Quinto Concílio de Latrão, vai fazer com que mente e espírito, ou melhor dizendo, alma e espírito, se tornem uma coisa só. Daí porque existe um entendimento da tricotomia de corpo, alma e espírito, apenas, para a maioria das pessoas. Mas na verdade nós temos 4 naturezas bem claras: o corpo, a mente, a alma e o espírito. O corpo, questão fisiológica, o soma, aquilo que faz parte da natureza física, a necessidade que nós temos de sermos alguém com essa característica. A mente, tudo aquilo que nós podemos cognitivamente aprender e apreender. A alma, que seria para nós o lugar das paixões e das emoções e dos sentimentos, o lugar da inteligência emocional. E o espírito, que seria o lugar da consciência plena e ampla. É com estas 4 dimensões da nossa natureza que nós podemos entender que o principal eixo do entendimento humano e do desenvolvimento pessoal de cada um de nós passa por isso. Passa por uma inteligência física, passa por uma inteligência cognitiva, o QI, passa pelo QE da nossa alma e passa pelo QS, ou do nosso espírito, que é a inteligência espiritual. Essa abordagem faz com que você já tenha, claro, argumentos em que eu não estou falando de algo que não existe. A neurociência já mostra, através de experiências, que quando nós pensamos em Deus, que quando nós pensamos em compaixão, que quando nós pensamos em bondade, nós estamos ativando uma área no lóbulo esquerdo do nosso neocórtex, do nosso cérebro, onde ela vai vibrar, ondas gama vão vibrar com maior intensidade nessa região. Foram feitas experiências na Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, onde se mostra, através de experiências científicas, que pessoas, quando estão pensando em Deus, estão orando, estão pensando em felicidade, compaixão e bondade de uma forma mais profunda, essa área do cérebro ela vai ser ativada. É uma área que você pode ver aí, se você quiser dar é um exemplo que eu posso dar a respeito de em que local estão essas ondas gama vibrando em maior intensidade. Foram feitas
10 mil horas de experiências com um monge budista, e essa foi a área do cérebro onde, durante o tempo em que ele estava pensando em compaixão, pensando em bondade, pensando de uma forma mais profunda em felicidade, essa área ficava ativada. Logo, queremos dizer com isso que no mundo em que estamos vivendo, em que o capitalismo está cada vez mais agressivo, em que na pós-modernidade o homem está mais e mais fragmentado, a infelicidade, o estresse e a depressão já estão tomando conta do nosso meio social, da nossa vida pessoal e do nosso meio social. E o lugar onde eu e você, nós passamos a maior parte da nossa vida hoje tem sido o ambiente de trabalho. Não é à toa que nós estamos vivenciando um momento em que grande parte das pessoas estão trabalhando como zumbis, estão sendo Walking Dead funcionais. É um tempo em que as organizações estão bombardeando seus colaboradores de eventos motivacionais, para que, de alguma forma, o sentimento de dever cumprido com a felicidade de seus funcionários esteja sendo atendido. Mas eu quero dizer alguma coisa hoje para você a respeito disso. Você que é empresário, você que é um colaborador, você que é um gestor, em especial você que é um líder de uma organização, a motivação que você muitas vezes está recebendo e muitas vezes está proporcionando, ela não vai atender plenamente com a inteligência emocional e com as demais inteligências o ser humano que está diante de você e aquele que trabalha com você e para você. Não adianta chamar palestrantes para a sua empresa para que eles cheguem e façam um grande trabalho motivacional de gritinhos, estourando balão, gritando: vamos lá, uhul, é assim que nós temos que ser, para frente. Isso não vai fazer o seu colaborador, a sua vida, a vida do outro que está com você a maior parte do dia, se tornar mais feliz. A motivação que o ser humano busca nos tempos de hoje tem a ver com sentido existencial. A busca de um sentido e de um valor mais amplo na sua vida. 10% da população mundial vai ficar mais deprimida daqui aos próximos 12 meses. A Organização Mundial da Saúde já afirma que, segundo ela, a população mundial estará em 2020 mais depressiva, com o segundo maior problema de saúde global. Veja bem, a depressão será o segundo maior problema de saúde global em 2020, segundo a OMS. O que eu quero dizer com isso é que, se você está buscando ser feliz, você tem que desenvolver a sua inteligência espiritual, não a sua prática religiosa, não necessariamente isso. Você tem que desenvolver entre as pessoas que estão trabalhando com você, convivendo com você, desde a mãe de família, do pai de família, que vive num contexto familiar, até um empresário e um líder na sua organização, a inteligência espiritual. A inteligência espiritual que faz com que nós tenhamos clareza com o nosso sentido. Nós estamos claramente identificados com a inteligência espiritual, e no momento em que identificamos pessoas apáticas, pessoas que, diante dos problemas, dos seus problemas e dos problemas que estão à sua volta, elas não querem se envolver com as pessoas e com seus problemas, elas se tornam pessoas que nós chamamos de apática. A palavra apático vem de não, negação, e patos. Patos, que é um termo grego, uma palavra grega que significa
dor, sofrimento ou paixão. Ou seja, não queremos tomar parte com os sentimentos dos outros. Um líder, uma pessoa que busca ser mais inteligente espiritualmente, certamente jamais será uma pessoa apática. Uma pessoa que se torna simpática aos problemas e o contexto que está à sua volta, é uma pessoa que tem, certamente, caminha junto ou se identifica de alguma forma com o sofrimento ou o sentimento das outras pessoas. Ela, de alguma forma, contempla aquilo que está ao seu redor e está junto dessas questões. Mas ela não se envolve. Ela não se envolve diretamente, porque ela não se permite sentir a dor do outro. Não se permite sentir o sofrimento do outro. As pessoas que são desenvolvidas espiritualmente, elas caminham para outros dois campos destas habilidades interiores, que nós conhecemos como empatia e compaixão. Portanto, se você quiser saber se você está bem na sua inteligência espiritual, se a sua empresa vai bem com a inteligência espiritual, ou o capital espiritual da sua empresa está elevado, detenha-se nesse momento, detenha-se na reflexão daquela que eu falei, do carro, de alguém que tranca você no trânsito, e perceba se você está sendo empático, você tem empatia e compaixão. Por quê? A palavra empatia significa estar dentro do sofrimento do outro, perceber aquele sentimento do outro, estar entrelaçado e penetrado no sentimento do contexto que está à sua volta. Você se envolve tanto que você acaba sofrendo com isso. E existe um texto que diz: chorando com os que choram, sorrindo com os que sorriem. Esta é a pessoa que tem empatia. Mas o grande líder deve dar um passo a mais. O nível mais alto é o nível da compaixão. Porque com a compaixão, você, além de sentir o sofrimento do outro, você não se percebe perdendo energia. Você não se percebe adoecido junto com o outro. Você conhece, se envolve com a dor do outro, mas você se mantém pleno e com as energias e as suas capacidades perfeitas, intactas, para melhor ajudar o outro. Porém, assim, portanto, a compaixão é o último estágio. Se vemos a apatia como algo que não tem envolvimento com nada, e a simpatia com algo que reconhece, mas mantém indiferença, e a empatia como sendo algo extremamente bom e extremamente virtuoso, o último estágio seria a compaixão. A compaixão é o estágio daquelas pessoas que já têm uma maturidade espiritual, já têm um nível mais alto de desenvolvimento espiritual. Porque além de se envolver com os sentimentos do outro ou do contexto que está à sua volta, ela se mantém ainda bem energeticamente, ela se mantém firme a ponto de poder ajudar as pessoas. Porque não adianta nada você sentir a dor do outro, você chorar com o outro, você sorrir com o outro, seja positivo ou negativo, e ao mesmo tempo você não ter capacidade alguma de, envolvido com esse sentimento, ajudar a quem precisa. Por isso, os 4 níveis de habilidades interiores que devem ser observados agora por você é exatamente diante das respostas que você tem dado aos problemas pessoais e aos problemas do lugar onde você convive, é se você tem tido apatia diante deles, se você tem tido simpatia diante deles, se você tem tido empatia diante deles, ou se você tem ido muito além. No trânsito, por exemplo, você tem tido muito mais compaixão com quem faz alguma coisa, por ver um contexto muito mais amplo, perceber que você pode ajudar ao invés de se estressar, perceber que você reconhece o sentimento, a dor do outro, mas você é capaz, inclusive, de, por não se afetar, ajudar o outro. Assim, o líder inteligente, ele tem a percepção
do outro e a sua necessidade. Foram Mandela, Martin Luther King, Gandhi, pessoas que na sua liderança tiveram um grande desenvolvimento na sua inteligência espiritual. Empresas como British Petroleum, McDonald's, a grande empresa da Índia de laticínios, a Amul, onde promovem o tempo todo o crescimento e o desenvolvimento espiritual das pessoas, para que as pessoas sejam felizes, porque simplesmente elas estão refletindo sobre o seu propósito existencial, o seu sentido existencial, facilitando com que as pessoas reconheçam qual é a sua missão, facilitando com que as pessoas reconheçam qual é o seu papel neste mundo, por que nós estamos aqui, qual o sentido da nossa existência, por que estamos aqui, o que é que significa tudo isso. No momento em que o ser humano descobre qual o sentido da sua existência, o valor da sua existência e a capacidade que ele tem de contribuir na sua missão para o mundo e para si, ele passa a estar beijando a felicidade, apesar de todas as coisas. Não obstante, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, disse que tudo se resume a quando amamos o nosso próximo como a nós mesmos e quando amamos o nosso Criador acima de tudo e acima de qualquer coisa. É um sinal de amor para com o outro, para com quem nos envolve, o ambiente, o meio ambiente, e para com o transcendente, aquele que nós podemos chamar de Deus ou de Criador de todas as coisas. Assim, queria deixar você com essa pulga atrás da orelha. Observe a sua capacidade de ter compaixão pelas pessoas. Observe se sua empresa tem, e sua organização, como líder e como colaborador, ela tem pessoas que não estão motivadas por apenas um estalo de dedo, mas porque elas têm algo muito mais profundo no seu sentido existencial e nos seus valores. Observe se essas pessoas estão precisando estar mais felizes, porque lembre-se, pessoas felizes, elas são muito mais produtivas. As pessoas que estão felizes são as melhores e mais poderosas pessoas para produzir quaisquer que sejam as suas tarefas. Torne o seu ambiente familiar, torne o seu ambiente de trabalho, torne a sua organização um ambiente preocupado com a inteligência espiritual das pessoas, para que elas felizes sejam muito mais produtivas. Porque se elas estão apenas se motivando no final do ano, no Natal, nas festas de aniversário ou com algum palestrante motivacional, você está muito enganado a respeito de como trazer felicidade para a vida das pessoas. O líder inteligentemente espiritual é aquele que conhece e reconhece não só o outro como a sua necessidade. Alguém que é muito bom na habilidade interior, que eu chamo de compaixão. Um grande abraço, e se você quiser saber mais e conhecer mais sobre o meu trabalho, entre na minha rede social, pode me procurar em inbox, que eu estarei tendo o maior prazer de falar um pouco mais sobre a inteligência espiritual e o seu desenvolvimento na vida pessoal e nas organizações. Um grande abraço, fique em paz e até a próxima.